Bem com vocês? Tranquilo? Estão superando a fase aí do corona? Então, hoje eu vou passar para vocês uma videoaula sobre proteínas. A gente trabalhou carboidratos e lipídios, vocês fizeram aí uma atividade sobre isso, fizeram também uma lista de exercícios. Agora a gente vai lá para a terceira biomolécula, né, a proteína, molécula grande, né, de alto peso molecular. Caso vocês queiram acompanhar também pela apostila de vocês, esse aí é o capítulo 5 da frente 1, tá? Aí tem lá explicadinho também. Mas vamos lá, de uma forma simples, vou explicar para vocês um pouquinho. Então, uma proteína, pessoal, são substâncias, né, formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Aminoácido, pessoal, é uma estrutura, um polímero, né, uma substância, vamos usar assim para ficar mais fácil, que sua junção vai formar uma proteína, por isso que é alto peso molecular. Ela é constituída por diversos aminoácidos. E esses aminoácidos são formados por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E são encontrados um grupo amina, NH2, e um grupo carboxila, COOH. Tá? Isso vocês vão ver em química. Tá? Mas basicamente em biologia o que vocês precisam saber é que a proteína tem alto peso molecular devido à junção dos aminoácidos. Tudo bem? São várias substâncias que vão se unir para formar uma única molécula. E aqui na foto eu coloquei umas fontes de proteínas. Você tem aí a carne de frango, o peixe, o fígado, os ovos, né, as oleaginosas aí como castanha, avelã, tudo aí para vocês. Tá? Agora vamos continuar aí falando um pouquinho das funções e depois um pouquinho da estrutura. Vamos para o próximo. Então, as funções, pessoal. A primeira que a gente pode destacar, atuam como enzimas. O que é uma enzima? Enzima é uma molécula, né, uma substância que altera a velocidade de reação, como está aqui, ó, capaz de acelerar uma determinada reação. Então, uma enzima ela tem uma função de catalisar, de melhorar essa reação, o que não significa que com ela aconteceria. Tá? Aliás, desculpa. O que significa que ela vai apenas acelerar. Sem ela, a reação aconteceria do mesmo jeito, só ia levar mais tempo. Nós temos como exemplo aí a amilase salivar, uma substância que a gente tem na saliva que ajuda a digerir o carboidrato. Tudo bem? Mas você fala, mas como que é uma enzima? Né? Você está falando de proteína e agora falou de digestão de carboidrato? Pois é, ela tem caráter, né, essa enzima tem caráter de proteína. E a função dela é digerir o carboidrato, mas a constituição dela é proteica. Contração muscular só ocorre graças à ação de duas proteínas, a actina e a miosina. Pessoal, a contração muscular tem duas proteínas aí com alta capacidade de contração, a actina e miosina. Permite que você contraia e relaxe o músculo, né, dando aí a explosão muscular, dando um movimento rápido, um movimento com força, né, tudo isso voltado aí para uma contração muscular. Aí tem os hormônios, né, como por exemplo aí insulina. Insulina é o hormônio que o diabético tem falta, né? O hormônio que ajuda a absorver a glicose da nossa corrente sanguínea. Se você tem baixa taxa, você provavelmente pode ser um diabético, fica com alta taxa de insulina, de glicose no sangue. Tudo bem? Então é um hormônio que tem aí uma função de absorver a glicose do sangue. Os anticorpos, proteínas que atuam como defesa do nosso corpo. Mais para frente nós vamos estudar o sistema imunológico, mas as nossas células de defesa também dependem das proteínas. Tá? Então, como vocês podem ver aí, uma gama de funções que as proteínas realizam no nosso corpo. Fundamental aí, se você pegar uma pirâmide alimentar, ela tem que ser consumida em grande quantidade, porque como a gente vê aí, faz parte aí de quase tudo aí das funções vitais. Certo? Vamos para o próximo. Quanto à estrutura, pessoal, a proteína normalmente ela tem ligações, né, muito fortes entre si e por isso acaba sendo uma molécula aí difícil para digestão. Né? Não sei se já comeram barra de proteína, por exemplo, né? Aquela barra mais grossa que vem com chocolate. Pode reparar que ela é difícil de mastigar. Quebrar a proteína é um pouco difícil. Quem faz isso é o nosso estômago. O nosso estômago tem ácido gástrico para isso. Certo? Uma proteína, por exemplo, não conseguiria ser quebrada no intestino delgado, ele não tem adaptação para isso, certo? Então vamos lá. Quanto à estrutura, pode ser primária. Primária, pessoal, quando a sequência é linear, os aminoácidos estão em linha reta, que é como está aqui na foto para vocês. As ligações dos aminoácidos de uma forma mais simples possível. Quando a gente fala de estrutura, nada mais é que a estrutura dela, tá?
como é a formação dela, a conformação espacial dela, para que a gente consiga visualizar no microscópio, por exemplo. Secundária, pessoal. Estrutura secundária ao primeiro nível de enrolamento helicoidal. Aí já tem aqui ó, o formato de uma hélice. Não é mais linear, né, a sequência de aminoácidos. Não forma aí uma hélice, a gente chama de formato helicoidal. A estrutura secundária, veja que aumentou a complexidade dela. Certo? Vamos para o próximo. Aí vem a terciária, pessoal. Corresponde ao dobramento da cadeia polipeptídica sobre si mesma. Repare, pessoal, aquela cadeia secundária, né, helicoidal, começou a se dobrar sobre si mesma, certo? Então a gente tem uma estrutura terciária aí, certo? Nada mais, como eu falei, a conformação da molécula. Quaternária, duas ou mais cadeias polipeptídicas idênticas ou não. Então a gente tem aí uma conformação totalmente, vamos chamar aí de embolada mesmo, né? Uma vai se dobrar sobre a outra, né, formando aí filamentos, núcleos de proteínas aí, vai deixar ela um pouco mais aglomerada, tudo bem? Uma molécula que seria mais difícil de gestão também, certo? Para a gente terminar aí nosso último slide, bora! Aqui, pessoal, é só mostrar alguns alimentos ricos em proteína, tá? Às vezes ele é rico em proteína e tem déficit de alguma outra coisa, ou ele é rico em proteína e também acaba trazendo um pouquinho de gordura, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção, o que encabeça a lista aqui, o peixe, um alimento que não faz muito, né, parte da dieta do brasileiro aí, não é todo brasileiro que consome peixe. O frango é essencial para quem gosta aí de fisiculturismo, massa muscular, né? Ele tem muito pouca, aliás, ele tem muita proteína e não tem gordura, né? Então, muito interessante aí o consumo. O queijo já tem um pouquinho mais de gordura, tá? Também de origem animal. Músculo de carne bovina, esse aí traz gordura também, a gente consegue visualizar na carne quando a gente vai consumir. Lombo de porco, também outra de origem animal. Aí aqui já vem a soja, né? Tofu, que é o queijo de soja. Repare que ele está em sexto lugar. Então, o bom da proteína de soja é que ela é livre de gordura, né? Proteína vegetal não vai ter gordura. Porém, o valor biológico é baixo. A gente precisa comer muito mais, né, proteína de vegetal para equivaler à proteína animal. Leite também, que além da proteína também tem o cálcio. Feijão, outra aí de origem vegetal. Os ovos, também muito consumidos aí pelo brasileiro. E as sementes, né, que pode ser a semente de girassol, a linhaça, a quinoa, né, muito rica em proteínas, né. Então a desvantagem da proteína vegetal é essa, o valor biológico dela é um pouco abaixo, porém ela é livre de gordura. Então, quando você quer, de repente, uma dieta vegetariana, você precisa consumir maior quantidade das proteínas vegetais. Certo, pessoal? Acho que é isso aí, bem tranquilo para vocês. Façam as anotações que vocês acharem pertinentes. Com isso a gente termina a parte de biomoléculas, certo? E vamos dando continuidade aí. Acessem o Schools e não deixem de fazer tudo o que foi proposto lá. Tudo bem? Um abraço, fiquem bem.